Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Boa noite, ilustres telespectadores. Eu sou Heitor Antônio da Silva. Aqui estamos para mais um programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Programa bom, diferente de todos os que existem na televisão brasileira. E por isso quero apelar a você que divulgue, que informe as pessoas. Acessem também a rede agatos.com, redeagatos.com, que temos novidades lá para você sobre este programa. E é muito importante que você acesse, ok? Vamos lá. Para este programa nós temos um assunto maravilhoso. Personalidade alguma coisa. Você assistiu por acaso um filme chamado Silêncio dos Inocentes? Gostou? Eu gostei. Isso é um pouco de sadomasoquismo, né? Talvez. Depois você assistiu Hannibal? Não teve coragem? Eu não tive. Pois bem, vamos tratar de personalidade dissocial. Voltamos já já. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, para o nosso assunto de hoje, personalidade dissocial, nós temos aqui as convidadas. Doutora Janine Novaes, psiquiatra, professora universitária, muito querida aqui na região, muito requisitada. Já participou de um programa conosco, que vai participar mais de uns 500, se Deus quiser, né? Doutora Amanda Ramos, psicóloga, especialista em suicídio, mas nunca matou ninguém, não? Não é suicídio. Bem-vinda, Janine. Obrigado por ter vindo. Amanda, muito Obrigada bom receber pelo você de novo aqui. Vamos tratar desse assunto que não é uma brincadeira, não se trata de uma psicopatologia qualquer, não se trata de uma coisa de só menos importância. Ah, fulano é um sociopata, tem uma personalidade dissocial, é difícil conviver com ele, não há risco, é bobagem, é só uma pessoa meio estranha. Não é, não. Esse tipo de personalidade é alguma coisa muito grave, muito séria. A classificação dessa patologia está na CID, na Classificação Internacional de Doenças e Sintomas, chamada CID-10, que há muito tempo que não foi alterada, né? Tem também o DSM, que faz referência mais profunda ao assunto. Na letra F, F60.2. Vamos começar pela Janine. Janine, o que é a tal da personalidade dissocial? É coisa boa? Não, nem um pouco, né? E, infelizmente, né, citou aí 2 filmes que se tornaram famosos, né, por conta da... Não são os únicos, não. Né, não são os únicos. Né, chama atenção em relação a quando são esses casos de crime, mas muitos convivem na nossa sociedade, né, no dia a dia, que são, né, tem esse diagnóstico, e não são, às vezes, criminosos letais, como Hannibal, né, e tudo, mas é um problema muito sério. Geralmente, quando se chega à vida adulta, depois de 18 anos que se faz o diagnóstico, são pessoas sem empatia, né, não tem empatia pelo outro, não tem uma simpatia ou, né, por ninguém. São pessoas que são altamente manipuladoras, têm um conceito de si mesmos alto, né, e muito pouco dos outros, são capazes de cometer, né, várias infrações, podem ser legais ou não, em relação ao convívio social também chamado de sociopatas. Sociopata. Né? Antigamente era muito usado a expressão PP, né? Psicopata, que na verdade é uma simplificação da palavra, né? Isso, a personalidade psicopática, né? O psicopata, o sociopata, né? São outras formas de a gente colocar assim. Geralmente as pessoas, esse tipo de pessoa tem várias, né? Levam mais danos a quem convive, né? Quem passa pela história com eles, e eles em si não acham que tem algum problema com ele acontecendo, o problema é o outro. É sempre o outro. Uma transferência de responsabilidade, né? E de tirar vantagem sobre o outro, né? E aí, às vezes, a gente acaba conhecendo indiretamente. Chega alguém ao nosso consultório que sofre porque convive com uma pessoa dessa forma. Né, mas é difícil, tirando já na fase adulta, uma pessoa com personalidade desse tipo procurar ajuda. Ele em si não acha que tem problema nenhum. Amanda, e o que você acrescentaria? Tirar, você não vai tirar, porque não. O compromisso aqui é não tirar nada dos outros. E realmente não tem o que tirar, né? Todo transtorno de personalidade, aí a gente vai falar de uma disfunção. E nesse caso, pode ser uma disfunção que tira a vida de alguém. Vocês citaram, né, a questão do filme, mas como a Janine disse, eu complemento, alguns estão aí
infringindo o sofrimento na família, nos colegas de trabalho. Na relação conjugal, na então, relação, marido e mulher é um imagina, tristeza, né? Porque para você ter relações de amor com alguém, você precisa da empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, quem convive com um sociopata, uma personalidade antissocial ou psicopata, como que existe esse afeto? Não existe afeto, né? O outro é um objeto. Certo. Para atender aos seus desejos, suas necessidades. O outro não tem valor, né? Nenhum. Não tem nenhuma importância, né? Com relação ao primeiro filme, O Silêncio dos Inocentes, já me bastou, já me foi suficiente, né? E eu fiquei com uma imagem focada do autor, do ator principal, um cara maravilhoso, né? E ele está sempre no Rio de Janeiro, frequenta muito a praia de Copacabana, e eu tenho medo danado de encontrar com ele, porque se eu encontrar com ele, eu corro. Ainda hoje, 30 anos depois, eu juro que eu corro. Minha divisão virar um casaco também, né? Doido, eu corro, né? Bom, as principais características. Exclui a instabilidade emocional, embora esteja bem próximo na CID-10, né, Aninha? Sim. 2 transtornos de personalidade, tanto emocionalmente instável, né, o F60.3, também a personalidade narcisista, né, são os dois que se confundem. A diferença é que no transtorno de emocionalmente instável, a pessoa ela tem uma impulsividade, né, ela tem uma dificuldade de controle da impulsividade, mas não tem essa coisa de infringir regras e existe a empatia. Ela geralmente busca alguma coisa, se ela tem algum objetivo, é buscar um cuidado para ela mesma, né? Aquela coisa manipular para ser cuidada, né? Mas existe um sofrimento ainda por parte do borderline, por causa do emocionalmente instável, o que não acontece com o sociopata. No narcisismo também, né? A pessoa também tem pouca dificuldade de empatia, mas não comete crimes, não tem essa violação, não tem agressividade. Né? E no caso de uma medicação, o segundo caso, né, o que nós chamamos de instabilidade, é possível você melhorar essa dinâmica aí. No caso do sociopata, nem pensar. Não, até se faz medicação para controlar os impulsos, para diminuir a agressividade, mas a resposta é bem menor. Né? Também não é uma terapeuta. Né? A terapêutica é apenas uma tentativa de bloquear e se consegue, né? O bloqueio se consegue. Bom, as marcas mais comuns da personalidade social. Provocações, ameaças e intimidades frequentes. Pessoas, jovens, etc., ou até mesmo indivíduos adultos já, que vivem provocando, ameaçando, intimidando, etc. É um perfil, Janine? Sim, aliás, às vezes assim, parece que a gente está falando de pessoas ruins que não são agradáveis, que todo mundo vai fugir delas, é o contrário. Não. Né? São extremamente sedutoras, né, manipuladoras. Quando descobertas, mudam o contexto, né, mudam de lugar, mas continuam cometendo as coisas, né? E assim, e quando se entra numa relação, é uma relação abusiva, visando os próprios interesses. Né? É interessante até ter a pessoa debaixo do seu domínio, são pessoas que às vezes escravizam, né, as outras, mas isso em relação às provocações, a essa manipulação, em via de conseguir alguma coisa para o benefício próprio. Amanda, essa questão da crueldade física, quando a gente nota, especialmente os mais jovens, com o próximo e com animais, é um indicativo de que possa ser? Nem toda pessoa que comete aí que infringe o sofrimento a alguém é um psicopata, tem uma personalidade antissocial. Mas toda pessoa que tem uma personalidade antissocial, ele vai apresentar. Né? E principalmente a gente vê em casos crianças e adolescentes que ainda não têm essa expertise no comportamento, eles são agressivos, eles têm essa questão da tortura, do bullying, da humilhação. Mas há alguns níveis também do antissocial que eles vão agir no nível da inteligência. E aí ele vai ser extremamente sedutor, manipulador, e só vai ser tirado dessa máscara, descoberto, no momento ou que ele for descoberto por alguém, ou que ele realmente pudesse desnudar. Não, eu já consegui o que eu queria, que é o status, o poder, algo, né, que ele estava desejando por meio dessa pessoa, e aí ele tira a máscara e passa a ser agressivo. São pessoas, os carreiristas, né? Tem indivíduos que focam numa carreira e eles passam e pisam e massacram as pessoas no caminho. Eles não têm compaixão de ninguém. Eles têm aquele objetivo.
parece um indivíduo focado, empreendedor, parece uma pessoa bem-sucedida por qualidade e até tem as qualidades, tem as competências. O problema não está nesse terreno. O problema está na questão da empatia, né? do outro, da relação com o outro. Né? Da frieza São emocional para conseguir o que ele São mágicos quer. por natureza, são mágicos. Né? Eu passei um bom tempo na Força Aérea e eu tive colegas perigosos. Um deles disse que ia matar um colega meu, um amigo, não amigo, mas também não era inimigo. E eu falei para o amigo, disse, olha, rapaz, cachorro que late não morde, né? Todo mundo já ouviu falar isso. Se você ouvir um cachorro falando para o outro, dizendo que cachorro que pode acreditar, mas você nunca ouviu um cachorro falando isso. Eu também nunca ouvi. E eu falei isso para aquele meu colega e ele matou. Friamente. E o pai disse, meu filho é macho. Disse que ia matar, matou mesmo. Gastou o que podia e o que não podia para tirá-lo da cadeia e não conseguiu. Puxou 12 anos de cadeia, ficou 6 anos preso, etc. Não vou dizer mais nada para não identificar a pessoa. Mas veja bem, há algo muito parecido entre a personalidade do filho e do pai. Olha um link aí desagradável para a gente meditar, pensar. Sim. Pode existir alguma coisa de hereditariedade aí, Janine? Sim, né? Aliás, a hipótese de ser genético, né, em 3% da população, né? E é lógico que os fatores sociais, os fatores do ambiente, né, da criação, da transmissão da cultura, ou até mesmo de negligência, abusos sofridos pela pessoa na infância, né, podem abrir mais a predisposição genética, como também pode abrir um processo patológico. Patológico específico, né? Uhum. Pois bem, essa questão de coação, atividade sexual, destruição de patrimônio, violação das regras, tudo isso faz parte desse espectro aí. Agora, é um indivíduo que pensa só nele, não vê o outro, ele não tem essa visão do outro, ele não se coloca no lugar do outro, você mesmo colocou da questão da empatia, né? De maneira nenhuma, importa alcançar os seus objetivos, atropele a quem tiver que atropelar, massacre, mate e está muito bem. É assim que funciona. Daqui a pouco nós vamos pegar no próximo bloco mais algumas coisas, curiosidades e tem até coisas engraçadas. Lá pro finalzinho, num quinto bloco que nós teremos e que você vai ser convidado a assisti-lo através da redeagados.com, tem alguma coisa interessante que vou passar para vocês e instrutiva e boa, que vai levar sim ao fortalecimento do seu saber. Voltamos já já. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes, tratando hoje sobre personalidade dissocial, com a doutora Amanda, a doutora Janine, que lidam com esses casos, eu também já lidei, mas espero não conhecê-los jamais. Não quero nem ver atores que trabalham em filmes e novelas com esse perfil. Marcas da personalidade, é que vamos ver agora. Pessoas frias e sem consciência. Vamos começar pela Amanda. Pessoas frias, né? São frias. Não sem consciência. Consciência do ponto de vista racional, não. Isso. Ela sabe o que é certo e o que é errado. Ela errado. está dentro da realidade, ela não tem alucinação, não tem delírio, ela tem inteligência intacta. Então, é nesse sentido. Ela é capaz de planejar, de executar e de sair sorrindo depois de um problema sério que ela mesma causou. A inteligência, inclusive, me parece ser até mais exacerbada do que a média geral. Porque a média geral das pessoas está ocupada com 1000 outras coisas, com relações, com agradar, desagradar. Eles não. Então, como eles não estão preocupados com essas questões interacionais, não é, Janine? Eles focam mais naquilo que lhe dá prazer, diríamos assim. Sim, esses limites, esses entraves que as pessoas em geral têm, né, até para exercer o pensamento, a inteligência, para eles não é problema, né? E às vezes a gente tem um contato muito com crianças com transtorno de conduta e já começam até mesmo na infância a ter até problemas escolares, mas não por causa de inteligência, mas por infração às regras, né? Então são pessoas até que conseguem boas notas, apesar de quase não estarem na sala de aula sem envolvimento em problemas, né? Chama atenção esse fato da inteligência ser desenvolvida por não estar
né, aquela coisa de envolvimentos emocionais, né? Pois é, isso me lembra, eu quero dizer que eu também sou gente, né? Vocês podem achar que eu, como estou ancorando esses programas, eu seja um astro, não sou não. Não sou uma estrela, nem um meteorito, eu não sou nada disso aí. Mas sou gente, eu fui criança também, fui criança. E eu lembro quando eu fiz ginásio na Mega, era ginásio, curso ginasial, alunos bem melhores do que eu, muito mais inteligentes, com notas melhores do que eu, viviam brigando, viviam encrencados. Eu estou onde estou, progredi, venci todas as carreiras, todos os níveis acadêmicos possíveis, eles não chegaram a lugar nenhum. A metade, ou mais da metade até, já foi para o Beleléu, morreu, assassinado, em brigas, etc. Ali estava uma coisa curiosa. A inteligência não é um fator de regulação da personalidade, pelo contrário, né? Pode ser exatamente o oposto. Essa questão da razão, quando falamos que sem consciência, consciência tem. Não há patologia que afete a mente. Nem o mesmo, em princípio, o sistema nervoso, embora se possa encontrar no sistema nervoso algumas marcas, né, Janine? Sim, a gente coloca no lobo frontal, a região orbitofrontal e tudo, que tem relações estudadas para isso, né? Mas a questão muito incipiente assim, de estudo em relação a essa área de anatomia, funcionamento cerebral, é uma coisa para se estudar muito ainda em relação aos transtornos de personalidade. São muitos fatores, né? Mas sim, né, a gente já vê algumas áreas em relação à neurociência estudar as alterações relacionadas a, por exemplo, áreas relacionadas ao medo. Essas pessoas têm pouco medo, não tem medo, né? O medo de serem pegas, né? Não tem o medo, não tem então áreas envolvidas no medo, no cérebro, tem uma alteração nesses indivíduos. A gente vê bastante entrevistas com presidiários, com o pessoal envolvido em drogas, essas coisas todinhas, e eu percebo que eles estão totalmente à vontade, tranquilos com o que fazem, não estão preocupados, enfim, aquilo é indiferente o que está acontecendo com eles, né? Isso você vê mais porque você trabalha, quer queira, quer não queira, é convocada para atuação forense, né? Sim. Né, e a população carcerária chega a ter 60% de incidência, né, desse transtorno de personalidade. É onde a gente vê a maior amostra concentrada nisso, em relação à população geral, 3% para 60% dentro de uma população carcerária. E outro dado, é muito mais frequente em homens, o que a impulsividade e a agressividade ganha mais força, né, pela estrutura muscular. Pela estrutura muscular dos homens. É muito mais frequente, uma relação de 6 homens para uma mulher, né? Enquanto eu falo aqui, eu vou lembrando de pessoas que eu estive acompanhando e só me vem praticamente uma mulher na cabeça, né? A maioria eu não lembro de uma sequer. Né? Assim, muito maior entre homens. Tem né? certeza que era mulher mesmo? Não, porque atualmente a gente não tem muita certeza das coisas. Não. Geralmente as mulheres elas ficam mais nessa área da sedução, né? Da manipulação, da extorsão de alguma coisa. Pois é, só que a questão da sedução é praticamente incompatível com a sociopatia, porque eles trabalham a manipulação mais em outro sentido de dominar mesmo. A sedução a sedução para domínio. Isso. Fazer com que o outro se apaixone por ele no sentido de fazer o que eu quero, de conseguir o meu objetivo. Mas não de identidade. Não de troca de amor. Não é isso. Não isso. existe, o outro é um degrau de uma escada para se chegar aonde ele quer. E chega. Se não chegar, ele vai matar esse vai alguém, matar, né? E a gente vê quantos óbitos, quanta violência existe, chamada gratuita. Quando eu falo em violência, não estou falando só em violência de fato, não só a violência pode ser verbal, um indivíduo está matando o outro, marido que simplesmente despreza, trata com um desprezo absoluto a esposa, e é ridículo. A gente vê hoje nos noticiários, isso acontece com fartura, abundantemente, né? E, lamentavelmente, eu não sei nem se lamentavelmente cabe, não existe dispositivos legais que, digamos, tornem essa pessoa inimputável, elas não são inimputáveis, no mundo inteiro são julgadas como criminosas por causa da razão, do raciocínio, da clareza sobre o que está fazendo, né? Até porque, como
justificar um ato dessa natureza. Então, já que a pessoa sabe o que é certo e o que é errado, obviamente, ela está sujeita à imputação do seu ato, né? Só que há uma força maior ali, né, Janine? Há uma força maior que ela não pode controlar. Se partirmos para essa ideia, se ela é racional, se ela é consciente, se ela não é louca no sentido trivial, então ela pode se controlar, mas ela não pode. Então, por não poder se controlar, não poder se desfazer essa estrutura de personalidade, como é que fica moralmente essa situação, né? É uma coisa complicada, é da onde se entra, né, em razão da dificuldade de controle de impulsos, da agressividade, para questionar se realmente ele é responsável por aqueles atos, já que ele tem isso mais exacerbado, né? Mas a compreensão do certo e do errado é muito, muito clara em termos, né, para critério jurídico, né? Ele pode até não ligar para aquilo está errado, mas ele sabe que está, inclusive se sente acima da lei, acima de ser pego, né, de não ser responsabilizado, né, de sair dali ou não ter medo de ser responsabilizado. Né? Os mecanismos de controle social não lhe afetam. Não afetam. Nenhum deles, nenhum mecanismo, quer seja a ameaça de morte para eles também não significa, você citou muito bem aí. Esses criminosos, o pessoal de tráfico, veem os seus colegas morrendo todo dia, isso não lhe diz respeito. Parece não, eu tenho certeza que há um senso até de heroísmo, né? Um impulso até de grandeza. Né? Fulano morreu porque vou morrer também, etc. Estou nessa aí, estamos juntos aí, etc. Né? Desculpa a gíria aí, eu não falo isso, mas eu vejo que essas pessoas não dão a mínima para o próximo, embora estejam se colocando acima de todas, em última análise também não dão a mínima para eles mesmos. São autodestrutivos. São autodestrutivos, né? E essa questão de capacidade de amar, um sociopata ama mesmo ou desfruta só do prazer inerente ao contato físico? Em relação ao contato físico, ao contato sexual, é um ganho para ele. O sexo, o dinheiro, esse é o objetivo. E apesar do próximo, não está nem aí? Apesar do próximo, é um ganho. Então, eu tive um paciente logo na residência que ele aproveitava o contexto da internação psiquiátrica, que ele era colocado por conta de agressividade, e aí ele já conhecia o contexto do hospital. Então, uma vez eu estava de plantão no fim de semana, na enfermaria, lá no IPUB, no Rio de Janeiro, e esse paciente que tinha esse diagnóstico, ele simplesmente pulou o muro de fora para dentro. Normalmente os pacientes fogem do hospital, né? Ele não, ele entrou. No fim de semana, como ele sabia que o movimento era menor, era possível de se observar menos esse tipo de movimento, ele entrava no fim de semana, aproveitava o ambiente da enfermaria para satisfazer o estímulo sexual, a vontade sexual dele, porque os pacientes estavam mais vulneráveis e ele estava num ambiente onde ele podia se justificar, é maluco, né, é paciente, né, e aproveitava mesmo das pessoas sexualmente dentro da enfermaria e chegava no final da semana, evadia daquele lugar, nem estava internado, né? Foi de uma sexta para um sábado, né? Quando eu presenciei e era um paciente meu, né, ele imediatamente na segunda-feira, não, deixa eu passar a noite aqui, porque pelo menos para não ficar na rua em perigo, né? Ele fez esse pedido, 20 minutos depois ele mesmo já foi, entendeu? Então assim, ele gosta de quebrar as regras que ele mesmo se coloca também. Pois bem, olha só, a sociedade está cheia dessa gente. Na empresa, na escola, nas igrejas de todos os ritos, certo? Na política, da justiça. Encontra-se esses indivíduos em todos os lugares. Eu sei de um juiz que ele tinha a personalidade perversa dentro desse terreno aí e era considerado como um indivíduo ilibado, muito bom, muito sério, mas não era. Era frio, malicioso, era um desgraçado. Essa palavra que eu estou usando, desgraçado aqui, não é que eu deseje ou desejasse, nem sei se ele é vivo ainda, que ele fosse fulminado, não. Mas o que ele causou de prejuízo às pessoas foi muito grande. Prejuízos até por força de sentenças dadas em benefício do pernicioso, porque ele se identificava, na verdade, com aquilo. Né? Isso é algo muito sério. É lamentável dizer que eu conheço gente, eu não conheci, conheço que está vivo. O que eu posso fazer? Não vou matar? Né?
sociopata ou personalidade dissocial dentro de estrutura religiosa de primeira linha, considerado um indivíduo de alta qualidade, contudo, frio, maldoso, perigoso, tá? A personalidade dissocial é algo muito séria. Se você tem marido ou esposa, mulher é mais difícil, é mais comum, violento, agressivo, que desrespeita, você está diante de um quadro desse. Não fica achando que ele ama você, não, ele usa você, certo? Ele usa você. Ele não tem nenhum respeito por você. Não está preocupado com você, com os filhos. Esses estupros que existem por aí, em grande quantidade, não se enquadram dentro da coisa? Né? Se enquadram e como se enquadram, né? Portanto, meus queridos telespectadores, fique atento, denuncie e, se possível, fuja. Você é casado com um sociopata? Largue, mas vá morar num lugar que ele não lhe descubra, senão ele vai lá e te mata. Voltamos já já. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com Conhecimentos e Assuntos Relevantes, com a doutora Janine e a doutora Amanda. Vamos agora entrar nos aspectos ligados aos sentimentos e relacionamentos interpessoais nessa questão aí da personalidade dissocial. Eu não sei por que eu estou gaguejando, talvez seja medo, né? Nós temos aqui uma audiência de técnicos e tem uns dois aqui que me parecem sociopatas. Né? Bom, superficialidade e eloquência. Vamos começar com a Amanda, né? Essas pessoas são superficiais. Em que sentido elas são superficiais nessa área de relacionamento, por exemplo? Nas emoções, né? As relações são rasas, não são relações profundas. O outro não é objeto de afeto, é objeto é um objeto. É alguém que ele usa. E a eloquência entra na questão da fala, né? A nossa primeira forma de comunicar é através da fala. E muitas vezes ele vai agir por meio disso. Ele age por meio da linguagem falada, mas também por meio da linguagem do comportamento, o jeito de agir na sociedade. Então, muitas vezes, essa pessoa com esse tipo de personalidade, ele vai subjugar alguém por meio da fala de humilhação, da fala de ameaça. É aquele telefonezinho, né, para o aposentado, extorquindo alguma coisa, fazendo ele pegar um empréstimo. É tudo por meio dessa eloquência, dessa boa fala. É capaz, por exemplo, de seduzir um auditório todo de pessoas quando ocupam um cargo aí de poder numa organização. Então, ele usa realmente essa capacidade da boa fala. A falsidade na fala, a mentira muito bem colocada, muito bem ornamentada, né? Esses que fazem extorsão por telefone, eles são perfeitos. Sim. A linguagem, eles conseguem reunir. Eu já recebi telefonema desses indivíduos com uma perfeição, uma capacidade de convencer. Eu sabia que isso aqui era pilantragem, dei corda, deixei o cara falando, até porque ele estava ligando o telefone dele lá, né, dentro de um presídio qualquer. Né? Só uma vez que houve um pouco de agressividade, uma pessoa que se passava por minha filha. Eu digo, tá bem, você é minha filha, mas qual delas? Eu tenho um monte de filhas, né? Só tenho duas. Mas não falou, não digo, tá bom, tchau. Pois bem, essa superficialidade é própria. Tem palavra, a eloquência, quer dizer, fala bem, fala bonito, fala de modo adequado, fala do jeito que ele sabe que a outra pessoa fragilizada vai se deixar levar, né, Jane? Sim, e essa questão da violência, né, através da fala, né, é muito importante, porque às vezes a gente acha só em relação à violência, em relação à agressão física, né? Tem muitas mulheres que são vítimas desse tipo de violência no relacionamento com uma personalidade, né, desse tipo, justamente por sugestões de que ela é inferior, dependente, né, aquele processo psicológico que a gente chama de gaslighting, né, em que a mulher sofre, né, um prejuízo emocional diante do parceiro, se sente inferiorizada, não consegue sair daquela relação por achar que precisa disso. Ele consegue convencer o vulnerável de que ele é essencial, justamente pela eloquência desse recurso, né, de fazer o outro se sentir dentro, subjugado e dentro da necessidade dele. Então, essa pessoa se torna dependente daquele indivíduo. Ele consegue fazer
essa relação de dependência, né? Uhum. Consegue impor isso aí, subjugar a pessoa fica, vira uma escrava, né? Uhum. Seria uma síndrome de Estocolmo, só que social. Só que né? social. O egocentrismo, né? Claro, o sociopata, ele é egocêntrico, ele está centrado nele, né? Uhum. O ego é uma coisa natural, o ego todo mundo tem. De vez em quando eu vejo aí em rezas, em orações, em preces, pessoas cheias das boas intenções orarem assim: ó Senhor, destrói o meu ego. Se Deus faz isso, complica, né? Uhum. Não pode, ainda bem que ele não atende esse tipo de oração. Você tá maluco? O seu ego vai ficar somente o id, os piorou. instintos, aí vai ficar muito pior. Não, deixa o ego aí. Dê um jeito de administrar o seu ego. Mas o egocentrismo, quer dizer, o ego do indivíduo, o indivíduo é só ele, é a marca principal, né? Qualquer uma de vocês. Então tá, Amanda, com a vontade para sair no tapa aí e decidir. Ainda como não sejam sociopatas, então, Amanda, começa você. É a marca essencial dele, né? Sim, é ele no centro, a razão é dele, a ausência de culpa. Como o senhor disse muito bem, todos nós, quando crianças, temos aquela fase do egocentrismo, mas a gente vence, a gente passa pela fase, né? E a pessoa com esse transtorno de personalidade, ele não vence, ele continua e leva esse repertório de comportamento para a vida toda. O ego tem, os mecanismos de defesa do ego são necessários. Uhum. Porque senão a gente se desespera, se mata todo dia. E só dá para se matar uma vez. No dia seguinte ele não existe mais, é defunto. E todos os mecanismos são essenciais, foram descobertos de maneira extraordinária. A racionalização, por exemplo, é uma justificativa que você arranja para justificar o injustificável, mas para se equilibrar. A racionalização no sociopata, na personalidade social, é muito mais exacerbada do que a racionalização na cabeça da gente. Uhum. É derreísta, né? É de acordo com os interesses dele. Então, toda a racionalização vem de acordo com aquilo que ele acha que é o objetivo dele, né? E a questão, né, do ego insuflado é muito marcado, né? Essa é a questão da megalomania. Né? Eu perdi meu emprego, mas é porque eu não servia para aquele chefe que é né, vamos colocar assim, uma pessoa boçal, né? E aí eu sou muito para aquele emprego, sempre ele é muito, o ego é insuflado, né? E os transtornos de personalidade têm essa marca da infância, né? Que geralmente são personalidades imaturas. Ele tem uma intolerância à frustração que é típica da criança. Se a gente não lidar com a frustração no nosso crescimento, na nossa maturidade, a gente vai ter um transtorno de personalidade no futuro ou vai gerar, né, muitos transtornos na nossa vida, né? E, enfim, é uma personalidade imatura, o ego é imaturo, tendendo para megalomania, intolerância à frustração, né, e um derreísmo, aquela marca, o discurso é de acordo com o meu objetivo. Poderíamos sintetizar essa situação toda com uma imaturidade geral da personalidade, né? Sim. Essa imaturidade. Não é, portanto, uma questão intelectiva, não é questão nem neurológica, é uma questão da personalidade. Daqui a pouco vamos tocar nesse negócio aí. Nada de culpa. A culpa não existe para eles, né? Sem remorso. Sim. Nada. Não comete a coisa e mesmo quando é pego, né? Mesmo quando é pego, ele não lê o erro, ele não pensa no que fez como erro. Mata a mãe e vai jantar. O erro eu deixei, algum momento eu vacilei que eu fui pego. O erro não foi matar a mãe. Não. Foi deixar algum rastro, alguma coisa. Qual rastro que ele deixou. Qual rastro que ele deixou. E aí, quando ele vai, né, para um sistema prisional ou até para um tratamento, ele sai desses lugares com mais expertise, porque ele vê onde ele errou. Ele não vai cometer... Ele vai para uma universidade. Não é? Ele vem com PhD de lá. Volta de lá muito bem. Ou seja, isso aí passa a ser mais um mecanismo de defesa. Um mecanismo de defesa de uma mente doente. Uhum. Eles constroem cada vez mais um mecanismo para se justificarem, né? Uhum. Por aquilo que eles estão fazendo certo, muito bem, etc. Só que a sociedade parece que coopera um pouco. Você vê essas grandes comunidades, hoje não se fala mais favela, né? É uma palavra politicamente incorreta. Comunidade, que é como é? Um favelão, né? Nessas comunidades, vemos que a sociedade lá, por uma questão de interdependência, acabam protegendo esses indivíduos nas suas práticas.
tolerando, né? A gente vê movimentos religiosos tolerando, aceitando aquilo, justificando, porque eles vivem ali numa interdependência. No entanto, são todos eles cúmplices, diríamos assim. A sociedade passa a ser cúmplice de toda essa gente. Os sociopatas estão no tráfico de drogas, mas os usuários de drogas não são sociopatas, em geral. Um outro usa. É a sociedade que compra, paga bem caro, etc, etc. Bom, ausência de empatia, você já colocou. Mentiras trapaças, são rasos em emoções. Tem muitos sociopatas que não chega, a gente já colocou no início, a prática de crimes, ou seja, mas são terríveis na sociedade, são deploráveis nas relações. Questão financeira, por exemplo, o que vocês conhecem disso? Golpes, né, e vão ficando aperfeiçoados, não tem gerar prejuízo de qualquer ordem, né, mas em relação à questão financeira, são bons golpistas, né, sem remorsos, extravasando, extrapolando as regras, né, e quando descobertos, eles só mudam a freguesia. Né? E o modus faciente, mas continuam fazendo a mesma coisa, de maneira diferente, né? Sim, né, esses ganhos financeiros, né, tem uma prevalência alta desse tipo de personalidade, né, então esse meio é permeável. Quando falamos em ganhos financeiros, eu vou colocar aqui uma coisa que me desagrada muito, que é a agiotagem. E pelo que eu conheci ao longo da vida, não que eu tenha utilizado o agiota, graças a Deus não precisei disso, né? Não precisei disso, a gente usa o sistema de agiotagem oficial, que é a rede bancária, diríamos assim, ninguém escapa, né? Eles estão tirando da gente o máximo que eles podem. Mas os agiotas que conheci e que conheço, alguns deles considerados pessoas nobres na sociedade, são indivíduos absolutamente frios com relação à perda do outro. Eu conheço um na cidade em que eu moro, que ele se ufana, se orgulha. Eu tomei o apartamento de fulano de tal, eu tomei a fazenda de fulano de tal, eu tomei o carro de fulano de tal. E tem perfil de sociopata, Janine? Falando assim, encaixa, né? Falando assim, encaixa, porque é difícil. Para você cobrar uma dívida dentro de uma situação de miséria, olha, tem que ter um distanciamento, eu não consigo, né? Então, eu sou péssima cobradora, né? Eu fico pensando, né, no sentido, tem pessoas que estabelecem, né, e conseguem fazer isso com mais facilidade, a cobrança ao outro, né? Mas a questão da agiotagem, né, passa pelo arrancar o recurso, né, do outro, né, fora, né, de um sistema, né, e sem mesmo esse remorso aí, né? Não tem o mínimo de ganho. Compaixão, não. Cobrar é natural. Não estou sim. achando que cobrar alguma coisa que alguém que é pejorativo. Não é crime, é natural. Mas o modo como, e tirar e se ufanar, né, se alegrar, se orgulhar do que fez, né? Prazer na humilhação Prazer do outro. na humilhação. Sadismo, não né? é o lucro, não. Está muito mais do que o lucro aí, né? Está Sim. exatamente em espoliar. É no mínimo estranho, né? né? No mínimo estranho, depenando o próximo. Só que são pessoas dentro da sociedade tomadas e tidas como perfeitamente normais, saudáveis, bem intencionadas, religiosas, né? Criteriosos, agradáveis. E muita gente está disposta a Quando defender. a gente fala do psicopata, o senso comum, ele imagina o serial killer. Aquele que sai matando. Mas não é só isso. Não, existem níveis. Tem aquele que vai ficar dentro de casa humilhando a própria família, subjugando ali, né, naquele pequeno poder, aquele grupo de pequeno poder. Já tem um outro que vai ser aquele que vai extorquir um número maior de pessoas, no caso aí o estelionatário, o agiota que comete esse tipo de situação, mas é alguém que não suja a mão. Não. Ele não vai sujar as próprias mãos, ele vai agir com a eloquência, né? E tem aqueles que vão realmente partir para agressão. Muito bem, voltamos já com o último bloco de conhecimentos, assuntos relevantes. O último, que tem um quinto também, mas o último é o quinto, você assistirá ou não. Voltamos já, não fuja daí. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes para o último bloco pontual, o último bloco formal. Temos um quinto. Tá bem. Vamos voltar ao assunto sobre personalidade dissocial, né? Vamos ver. Bom, precocemente, nas crianças, o que mais aparece? Você que lida mais com a área de educação também, o que mais aparece indicativo de que
A personalidade sociopática está chegando ali. Transgressão das regras. Transgressão Geralmente das regras. é o que chega para a gente. A família geralmente já percebeu, né, uma frieza, uma falta de carinho, ou também assim alguma maldade, se houver crianças menores, alguma maldade com alguns idosos. Pessoas portador de alguma necessidade especial, que é mais frágil, eles costumam infringir algum sofrimento, mas geralmente é a escola que vem trazendo a questão das regras que não cumprem. E geralmente são crianças, como a Janine já citou, não tem nenhum comprometimento intelectual, o aparelho cognitivo está direitinho e também não avançam. Porque eles não estão ali, eles não querem acordar cedo para ir para a escola, eles não querem estudar para a prova, não querem ouvir a professora, né? Então tem esses casos. Claro que varia bastante, né, a forma, mas geralmente é dessa forma que aparece para a gente. Então é muito bom ficar atento às crianças. Né? Essa questão da violência na criança também, né? Como você citou aí, com idosos, com menores, etc., com animais, né? Eu falo que o animal, para eles, é o estágio macabro. Enquanto eu não posso machucar pessoas, enquanto eu não posso matar pessoas, eu vou judiar do gatinho, do cachorrinho, do passarinho, que é o que está à minha mão. Sei de uma criança que ela pegava pardais, aprisionava pardais, que não tem culpa de nada, e arrancava a cabeça e soltava para ele voar. Eu queria vê-lo voar, naquele instinto, que ele dava umas 2 ou 3 braçadas de asa, né? E voava. Fazia isso e tinha um prazer enorme. As crianças conseguem mostrar isso aí, porque elas não têm ainda um patrulhamento de manejo do que fazer para se defender. Então, faz com espontaneidade, isso projeta uma situação bastante terrível. Sim, até entender que ela pode criar uma máscara, né? Que ela pode criar um disfarce e, agindo dentro desse disfarce, continuar fazendo as maldades sem que ninguém perceba. E às vezes com sublimações também, né? Um manejo do ego e fazendo... Forma socialmente aceitável. Às vezes fazendo uma coisa boa quando na verdade é ruim. Né? Isso aí é um manejo mais sofisticado, que a criança não consegue fazer ainda. Pessoas suspeitas, na sociedade geral, o que a Janine me diz? O que você olhando pela rua, para lá e para cá, nos negócios, dirigindo, trabalhando, etc., no consultório, você mete o carimbo na testa. Essa aí... Até é bem comum, né? Eu acabo tendo uma vivência muito com mulheres que são exploradas e maltratadas. São vítimas, né? Então, são pessoas que estão casadas, né? É um marido, né? E que... sujeita aquela mulher à violência, muita a violência mesmo emocional, a psíquica, né, colocando ela para baixo, ela é incompetente, gerando isso, e acaba essa mulher vindo ao consultório, e às vezes você pega a questão do transtorno dissocial na sala de espera, né? Eu tive um marido que chegou a marcar a consulta para me convencer de que tudo que ele fazia para a mulher era um bem-estar para ela, que ela começou a questionar isso a partir do momento que ela procurou tratamento, né? E aí, muitas histórias de maridos desse tipo, agora outros contextos também que abrem para esse momento da vulnerabilidade, ambientes religiosos, né, as pessoas estão vulneráveis procurando uma solução e aí aparece aquele líder espiritual que tem um compromisso com a palavra e com ele mesmo, a palavra dele, não a palavra, né, de ordem religiosa, e que aproveitam essa vulnerabilidade para se estabelecer. Então a gente escuta esse tipo de história comum dentro de casamentos, dentro de igrejas, dentro de política, mas são pessoas que são marcadas até por um certo sucesso, né? Você tem um relacionamento de anos com filhos, né? Então, um sucesso dentro de um desenvolvimento familiar, só que você vê um sofrimento muito dentro daquele lar que na hora que você chega de perto... Poderíamos ser apresentados como um casal modelo, né? Vai lá para ver, né? Uma coisa muito comum nesse terreno aí da relação maritais, marido e mulher, são as perversões sexuais que quantas vezes o sociopata impõe à vítima, à esposa, né? Sim, e ela vai ter que se subjugar a isso. Ele tem seus desejos, seus caprichos, e ela é simplesmente um objeto. No momento que ela se negar, aí sim, pode ser violento, né? A bufetada. E levar à morte dessa pessoa. É triste, mas esse quadro de perversões, com certeza, já deparou, né? Sim.
né? E E as aí pacientes? você olha, assim, infelizmente, você fica torcendo para a mulher sair daquela situação antes que ela morra. Porque você olha e fala assim, vai morrer. Né? É o desfecho que você vai prevendo, né, para ela. E às vezes aquela pessoa não tem recurso mais nenhum para sair daquela situação. Aquela situação de humilhação, de dependência é tão grande e já afastou a maioria das vezes do resto da família, para ela não ter para quem perder socorro. E às vezes é o exemplar, né? Para a família da esposa até, ele é tido como salvador dela, né? Então, muito complicado. E às vezes ele se estende a manipulação sendo um benfeitor da própria família, né? Sendo um Para benfeitor continuar nesse pra lugar continuar nesse sob lugar, suspeita nenhuma, né? Exatamente, e pessoa acima de qualquer suspeita, Qualquer suspeita. né? De qualquer suspeita. Os sociopatas no trabalho. No ambiente de trabalho, nós encontramos muito disso. É aquilo que você colocou agora há pouco, o indivíduo é mandado embora e ele atribui a inveja do superior que o considerava, né, não queria competir com ele e por aí afora. Mas, independente dessa questão da inveja, temos também a agressividade no trabalho. Essa mesma questão aí, essa mesma questão da perversão, do uso sexual entre marido e mulher violento, nocivo, nefasto, também há no trabalho, né? Sim, em qualquer esfera, né, pode acontecer. Se empregador, né, submeter as vítimas ao assédio, né, ao assédio moral, assédio sexual, né, e colocar nesse... E se empregado, não se estabelecer dentro daquela regra, não ser uma pessoa que trabalha junto, não tem essa questão da equipe, de lidar com o outro, para o benefício do outro. São pessoas difíceis de se colocar dentro de um trabalho, e quando saem de um trabalho, migram para outro, mas nunca se identifica qual o problema dela, porque ela mesma não leva esse currículo de mal feitos dela, né? Ela sempre faz uma propaganda muito positiva. Né, mas são geralmente o transtorno de personalidade, a gente tem que usar um pouco da nossa questão de contrarreferência. Num ambiente que está todo mundo incomodado com uma pessoa só, provavelmente o problema é aquela pessoa e não os incomodados. E eles geram um incômodo por conta da questão da falta de empatia, dificuldade de trabalhar em equipe, decisão de que eles são superiores. Né? Mas encontramos também os sociopatas superiores, aqueles que estão num degrau Uhum. maior e que extrapolam em cima dos coitados, dos subordinados. Esse é o plano de carreira deles, né? Exatamente. Chegarem na posição superior. Chegaram ali, daí para baixo, quem quiser que se dane, quem quiser se vire. Né? Uhum. Eu conheci isso na Força Aérea, lógico, em todos os ambientes, citei agora há pouco o ambiente religioso, conheço isso atualmente, indivíduo que está ocupando um cargo e ele é um sociopata, pervertido de caráter e tudo mais, mas é tremendamente produtivo, diríamos assim. Ele atende às necessidades de certos interesses. Então ele fica ali, confirma essa situação, ele acaba sendo interessante para o esquema, mas está prejudicando pelo outro lado. Eles não estão fazendo uma leitura adequada do como ele é. É uma questão, já falamos, de formação de personalidade. No quinto bloco, que é um bloco adicional, que você vai assistir acessando redeagatos.com, redeagatos.com. Acesse redeagatos.com, tem lá 3 situações. Tem a TV Web, vai lá na TV Web que você vai observar, vai receber a informação sobre esse transtorno de personalidade. É algo particular que eu tenho para contar para vocês. Encontra-se essas marcas em áreas específicas do cérebro. Caberia, então... A lei brasileira não permite, mas cientificamente caberia uma lobotomia, doutora? Parece, como os medicamentos, em geral, né, para a relação de impulso, de agressividade, tem pouca resposta, parece que a situação seria mesmo extirpar esse intuito de agressividade. A lobotomia, a indicação dela com a qual ela foi criada, foi para... principalmente para os casos de criminosos muito violentos ou pacientes que eram marcados pela agressividade. Talvez por causa disso. Mas são áreas do cérebro relacionadas à impulsividade ou medo que estão afloradas ou sem inibição nenhuma. Né? Pois bem, explica-se. A lobotomia é uma cirurgia que remove um lobo inteiro ou parte dele, aquela área que está demarcada como sendo responsável, ou pelo menos estando ali a presença dos impulsos. Então, é uma cirurgia. Esse tipo de cirurgia é ilegal.
mas já foi feito muitas Já vezes. foi feito muito. E também a gente Muitas está mais uma vez indo no foco de uma característica. E uma personalidade é para muitas características. Muitas coisas. Então, você tirar a impulsividade, a agressividade, você não está dando um tratamento à personalidade. Não. Está sendo ali apenas um tapa-buraco, ou seja, está resolvendo o problema de um sintoma de maneira tão agressiva quanto agressivas foram as atitudes desse indivíduo na sociedade. Mas é alguma coisa que precisa ser repensado, né? Não estou sugerindo nada, não estou sugerindo legislação, mas há países no mundo que fazem lobotomia. No Brasil, os grandes manicômios do passado fizeram lobotomia. E como julgar? Eu não sei o que estava acontecendo lá, não sei como é que estava a situação das relações, não sei como estava correndo em termos de risco o próprio paciente, eu não sei. Então eu não posso acusar de coisa alguma. Mas é absolutamente ilegal. É permitido fazer cirurgias cerebrais de remoção de tecido? É, desde que sejam outras patologias, né, que demandem, que estejam produzindo risco à pessoa. Né, mas para resolver problemas de personalidade, não. É, portanto, uma questão de personalidade e eu agradeço muito a sua atenção. Espero que você continue conosco nos outros programas, divulgando. E não deixe de divulgar também a redeagatos.com. Acesse para você ter um pouquinho mais de informação agora num quinto bloco adicional e onde eu vou explicar por que você precisa saber do que vem por aí. Um abraço, felicidade. Até a próxima terça-feira nesse mesmo horário. Obrigado, doutora Janine. Obrigado, doutora Amanda. Prazer. Muito obrigado pela contribuição maravilhosa que vocês dão ao nosso programa. Muito obrigado. Até lá.